Então, gente, voltando aí à parte 2, né, do assunto neoconstitucionalismo, né, seguindo aí para o assunto, dando início aos estudos. Antes de mais nada, se inscreva no canal e dê o seu like e fique com a gente. Concurso em Foco 2020. Constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Surge depois da Segunda Guerra, mas na América Latina. Se desenvolve nos anos 80. Busca a eficácia da Constituição, colocando-a no centro do sistema com imperatividade e superioridade. Então, o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. É a mesma coisa. O constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Surge o quê? Pós-guerra, depois da Segunda Guerra, na América Latina. Então, o neoconstitucionalismo, também chamado de constitucionalismo contemporâneo, surge depois da Segunda Guerra Mundial. Aonde? Na América Latina. Se desenvolve lá pelos anos 80. Ele busca a eficácia da Constituição. Busca a eficácia da Constituição, colocando no centro do sistema com imperatividade e superioridade. Então, ele coloca a Constituição com imperatividade e superioridade. Possui como característica o reconhecimento da força normativa. Então, algumas características. Reconhecimento da força normativa, a rematerialização que dá força ao concretismo, a centralidade dos direitos fundamentais, importante, o desenvolvimento da hermenêutica. Então, algumas características. Reconhecimento da força normativa, rematerialização que dá força ao concretismo, a centralidade dos direitos fundamentais e o desenvolvimento da hermenêutica. O grande desafio é a efetiva concretização de direitos, já que nessa fase há um fortalecimento da jurisdição constitucional e das normas programáticas. O grande desafio é a efetiva concretização de direitos, já que nessa fase há um fortalecimento da jurisdição constitucional e das normas programáticas. Surge a ideia do pluralismo, onde se reconhece a diversidade cultural e a identidade andina ou indígena. Cresce ainda no Estado democrático de direito a soberania popular, tudo no neoconstitucionalismo, onde todo o poder emana de quem? Do povo. Nesse sentido, o titular do poder é o povo. Mas o exercício se dá através dos representantes do povo, ou também por meio de plebiscito e referendo, iniciativa popular. Existe assim uma democracia semidireta, ou participativa. Graças ao quê? Ao sufrágio universal. O neoconstitucionalismo fortalece os direitos sociais dentro de uma Constituição, bem como a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais. Essa página aqui, ela é de extrema importância para o nosso resumo. Constitucionalismo contemporâneo é a mesma coisa que neoconstitucionalismo. Surgiu pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. América Latina, nos anos 80. Busca a eficácia da Constituição com a imperatividade, para impor, e a superioridade. E possui algumas características marcantes, como o reconhecimento da força normativa, a centralidade dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais como um pilar central da Constituição, e o desenvolvimento da hermenêutica. O grande desafio para o neoconstitucionalismo é a efetiva concretização de direitos, já que nessa fase há um fortalecimento da jurisdição constitucional e das normas programáticas. Surge a ideia do pluralismo, onde reconhece a diversidade cultural e a identidade indígena. Surgiu no neoconstitucionalismo. E no Estado, cresce ainda no Estado democrático de direito, a soberania popular, bem como que todo o poder emana de quem? Do povo. Nesse sentido, o titular do poder é o povo. Mas o exercício se dá através dos parlamentares eleitos pelo povo, por meio de plebiscito, referendo
e da iniciativa popular, tudo no neoconstitucionalismo. Existe ainda uma democracia semidireta, participativa, graças ao sufrágio universal. O neoconstitucionalismo fortalece os direitos sociais. O neoconstitucionalismo ele fortalece ainda mais os direitos sociais dentro de uma Constituição, bem como a limitação do poder estatal, que era vista já bem antes, e a proteção, assim como a proteção dos direitos fundamentais. Então, o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo surge pós-guerra na América Latina, nos anos 80, busca a eficácia da Constituição com a imperatividade e a superioridade, possui como característica o reconhecimento da força normativa, a centralidade dos direitos fundamentais, o desenvolvimento da hermenêutica, o grande desafio, a efetiva concretização de direitos, já que nessa fase há o quê? Há um fortalecimento da jurisdição constitucional e de normas programáticas. Surge a ideia do pluralismo, onde reconhece a diversidade cultural e o quê? E a identidade indígena. Cresce ainda no Estado Democrático de Direito a soberania popular, onde que o poder emana de quem? Do povo. Nesse sentido, o titular do poder é o povo, que através de representantes eleitos pelo povo, por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular, existe assim uma democracia participativa ou semidireta, graças ao sufrágio universal. O neoconstitucionalismo fortalece ainda mais o quê? Os direitos sociais dentro de uma Constituição, com a limitação do poder estatal, do governo, e a proteção dos direitos fundamentais. Muito importante essa página, gente. O constitucionalismo é a denominação atribuída pelo movimento político, jurídico e social. Parou aqui. O constitucionalismo é a denominação atribuída ao movimento político, jurídico e social. Lembra lá? A Constituição em sentido social, jurídico e político. Social, Fernand de Lassalle. Jurídico, Hans Kelsen. E político, de Carl Schmitt. Então, constitucionalismo é a denominação atribuída pelo movimento político, jurídico e social, que causou a evolução do conceito de quê? De Constituição. Causou a evolução do conceito de Constituição. Então, o constitucionalismo é a denominação atribuída ao movimento político, jurídico e social. Movimento político, jurídico e social. Político de Carl Schmitt, jurídico de Hans Kelsen e social de Fernand de Lassalle, que causou a evolução do conceito de Constituição, seu conteúdo e do detentor do poder nos Estados. Referida evolução ocorreu em duas frentes diversas. Uma na Europa e a outra nos Estados Unidos, sendo certo que ambas concorreram para a formação da ideia atual de Constituição. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa teve uma formação de ideia atual de Constituição. O neoconstitucionalismo, movimento surgido pós Segunda Guerra Mundial, é voltado para reconhecer o que é? A supremacia da Constituição. Então, uma das principais características do neoconstitucionalismo é a supremacia da Constituição e a sua imperatividade, lembra? A sua imperatividade e a sua supremacia. Alex Marter passou a ser uma espécie de filtro por onde se deveria enxergar o ordenamento jurídico. Em outras palavras, passou-se a condicionar toda a validade e a compreensão do direito pela ótica da Constituição. Indubitavelmente, o neoconstitucionalismo engendrou, criou, planejou, gerou, assim, uma nova linha jurídica, o Estado Constitucional de Direito. Então, o neoconstitucionalismo engendrou, que é criou, planejou, gerou, originou uma nova linha jurídica,
que é o Estado Constitucional de Direito. Então, o Estado Constitucional de Direito foi criado, foi gerado pelo neoconstitucionalismo. Esse Estado Constitucional de Direito fez com que ocorresse a constitucionalização de todos os ramos jurídicos importantes. Esse Estado Constitucional de Direito, gerado pelo neoconstitucionalismo, fez com que ocorresse a constitucionalização de todos os ramos jurídicos, civil, trabalhista, empresarial. Qualquer antinomínia deve haver uma sobrelevância da Constituição. Então, deve haver uma sobrelevância da Constituição. Cada ramo desse direito, a Constituição tem que estar aqui, ó. Além disso, o controle constitucional ganhou força. Então, no neoconstitucionalismo, que gerou o Estado Constitucional de Direito, que ganhou força o quê? O controle constitucional. De um juiz singular até o STF pode ser emanada uma decisão que faça o controle de quê? De constitucionalidade. Por causa desse controle e dessa irradiação constitucional, direitos antes que eram previstos, porém não eram cumpridos, passam a poder ser cobrados e efetivados, uma vez que, além de a maioria dos direitos fundamentais estarem previstos na Constituição, o cidadão, por meio principalmente do judiciário, pode cobrar a implementação de direitos fundamentais ou e os sociais. Através de quê? Do judiciário. Então, por causa do controle de constitucionalidade, que através do juiz singular e do STF, pelo controle de constitucionalidade, dessa irradiação constitucional, direitos antes que eram previstos, porém não cumpridos, passam a poder ser cobrados perante o que é a justiça e ser efetivados. A maioria dos direitos fundamentais previstos na Constituição não era cumprido. O cidadão, por meio do judiciário, pode cobrar a implementação dos direitos fundamentais e os sociais também. Tudo o que é? Através da jurisdição. Como a conhecemos, é um resultado das mudanças ocorridas na Idade Moderna, principalmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Como a conhecemos, é um resultado de mudanças ocorridas na Idade Moderna, principalmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Costuma-se associar a ideia de constitucionalismo à limitação jurídica do poder político. Então, olha aqui. Costuma associar a ideia de constitucionalismo à limitação jurídica do poder político. Então, associa a ideia do constitucionalismo à limitação do poder estatal, à limitação jurídica do poder político, limitação jurídica do poder político, e a separação dos poderes, que visam o quê? Impedir o seu exercício de modo arbitrário. Então, a ideia de constitucionalismo, ele tem o quê? A limitação jurídica do poder político e a separação dos poderes, que visam o quê? Impedir o seu exercício de modo arbitrário. Por parte de quem? Por parte do Estado, o que tem mais poder. Então, o constitucionalismo, ele tem a ideia de limitar a limitação jurídica do poder político e a separação dos poderes, separa os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Para quê? Para impedir o exercício arbitrário de cada um deles. No constitucionalismo moderno, as constituições limitam o poder político. Então, no constitucionalismo moderno, elas limitam o poder político. Então, o constitucionalismo moderno limita o poder político. Precisa ser limitado o poder político, senão faz o que querem.
Entendeu? Então não pode. Procurando evitar o quê? Evitar arbítrios, violações de direitos fundamentais, corrupção. Limita o poder político para evitar corrupção, evitar arbítrios, violações de direitos fundamentais. Com um marco na Constituição Americana de 1787, e na Revolução Francesa, procuram proteger os direitos fundamentais ditos da primeira geração, relacionados à proteção do indivíduo, à liberdade e propriedade. O constitucionalismo moderno do século XVIII, trazendo os novos conceitos e práticas constitucionais, como a separação dos poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. Seguindo aqui. Com um marco na Constituição Americana de 1787, que vergonha para o Brasil. E na Revolução Francesa, que eles procuravam proteger a Constituição Americana e a Revolução Francesa. Procuravam proteger os direitos fundamentais ditos de quê? De primeira geração. Relacionados o quê? A proteção do indivíduo, a proteção da liberdade e a proteção da propriedade. Então, ó, o marco da Constituição Americana de 1787 e a Revolução Francesa procuram proteger os direitos fundamentais, os ditos de primeira geração. Quais são eles? Proteção do indivíduo, proteção da liberdade e a proteção da propriedade. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII. Então, ó, o constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas constitucionais. Como que? Separação dos poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. Então, o constitucionalismo moderno nasceu quando? No século XVIII. O constitucionalismo moderno ele surgiu no século XVIII. O que ele trouxe? Quais os conceitos? Separação de poderes, os principais conceitos no século XVIII do constitucionalismo moderno, onde se deu o seu surgimento. Separação dos poderes, direitos individuais e a supremacia da Constituição. Supremacia da Constituição, os direitos individuais e a separação dos poderes. O constitucionalismo moderno, onde se originou no século XVIII. Separação dos poderes, direitos individuais e a supremacia da Constituição. Importante. Então, o constitucionalismo moderno, onde se originou no século XVIII e teve os conceitos de supremacia da Constituição, separação dos poderes e os direitos individuais, ditos de primeira geração, nos agraciou com a primeira Constituição escrita. Qual foi a primeira Constituição escrita? Donald Trump, a norte-americana. Em 1787, nasceu a primeira Constituição escrita. No constitucionalismo moderno, em 1787, nos Estados Unidos, nasceu a primeira Constituição escrita, a qual possui como características ser ela escrita, trouxe as primeiras formulações de supremacia, superioridade, rigidez e formalismo. Então, o constitucionalismo moderno agraciou-se com a primeira Constituição escrita, a norte-americana, a qual teve suas características de ser escrita, supremacia, rígida e formal. Lowenstein, o que Lowenstein fala em relação a isso?
Lorenstein, a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da submissão cega à facilidade da autoridade existente. Voltando, Lorenstein, a história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto, a busca do homem político das limitações do poder absoluto, exercido por quem? Exercido pelos detentores do poder. Assim como o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da submissão cega à facilidade da autoridade existente. A limitação do governo pelo direito é considerada a mais antiga e autêntica característica do constitucionalismo, McLean. Então, a limitação do governo pelo direito, é considerado que a mais antiga e autêntica característica do constitucionalismo. Então, a mais antiga característica do constitucionalismo, limitação do governo. Deve limitar o governo estatal. Ele deve ser não intervencionista, deve limitar a atuação do governo. É a principal característica mais antiga do constitucionalismo. O que diz o Novelino? O constitucionalismo costuma ser designado como a técnica da liberdade. O constitucionalismo costuma ser designado como a técnica da liberdade, isto é, a técnica jurídica, por meio da qual os direitos fundamentais são garantidos em face do Estado. Segundo Novelino, o constitucionalismo costuma ser designado como a técnica da liberdade, isto é, uma técnica jurídica por meio do qual os direitos fundamentais são garantidos em face do Estado. Em sentido estrito, o constitucionalismo compreende o princípio da separação dos poderes, a garantia dos direitos como instrumentos de limitação do exercício do poder estatal, previsto nas Constituições, a fim de proteger as liberdades fundamentais. Então, em sentido estrito, o constitucionalismo compreende o princípio da separação dos poderes, garantia de direitos como instrumento de limitação do exercício do poder estatal para evitar o arbítrio, a corrupção, previsto nas Constituições a fim de proteger as liberdades fundamentais. Seguindo. Santi Romano, e defende que nasceu onde? Na Inglaterra e não na Revolução Francesa. O constitucionalismo designa as instituições e os princípios que são adotados pela maioria dos estados e que, a partir do século XVIII, tem um governo que, em contraposição àquele absoluto, se diz constitucional. Sob esta perspectiva, é mais apropriado falar em constitucionalismo a partir dos movimentos forjados na Europa após a Revolução Francesa, com o surgimento de governos que realmente eram constitucionais. Sob esta perspectiva, é mais apropriado falar em constitucionalismo após os movimentos forjados na Europa após a Revolução Francesa. Constitucionalismo antigo. Algumas ideias e instituições podem ser consideradas precursoras da nossa concepção atual de constitucionalismo. Segundo o povo hebreu, lá no povo hebreu, mesmo sendo um Estado teocrático, os dogmas religiosos
eram limites concretos ao exercício do poder político. Os dogmas religiosos eram limites concretos ao exercício do poder político. Então, até aqui o poder político era o quê? Tinha limite. Lauenstein, o estabelecimento de limites ao soberano é o marco histórico do nascimento do constitucionalismo. O estabelecimento de limites ao soberano do poder estatal é o marco histórico do constitucionalismo. O marco histórico do constitucionalismo, como já vimos anteriormente, é o estabelecimento o quê? Do limite do poder estatal. Novelino aponta as características do constitucionalismo praticado pelos povos primitivos. Novelino aponta as características do constitucionalismo praticado pelos povos primitivos. Existência de leis não escritas ao lado dos costumes. Opinium juris et necessitas. A principal fonte dos direitos eram costumes. Uma forte influência da religião, com a crença de que os líderes eram representantes dos deuses na Terra. Predomínio dos meios de constrangimento para assegurar o respeito aos padrões de conduta da comunidade, as ordalhas. Então, o predomínio dos meios de constrangimento para assegurar o quê? O respeito aos padrões de conduta da comunidade e manter a coesão do grupo. Tendência de julgar os litígios de acordo com as soluções dadas a conflitos semelhantes. Olha a jurisprudência aqui. Verdadeiros precedentes judiciários. Então, Novelino aponta as características do constitucionalismo praticados pelos povos primitivos. A existência de leis não escritas ao lado dos costumes. Então, os costumes eram tidos ali como referência para a solução de conflitos. Uma forte influência da religião, onde os líderes eram representantes dos deuses na Terra. Predomínio dos meios de constrangimento para assegurar o respeito aos padrões de conduta da comunidade. Para a comunidade conviver ali, para ter uma sociedade em harmonia. As ordalhas, manter uma coesão do grupo. Tendência de julgar os litígios de acordo com as soluções dadas a conflitos semelhantes. Então a jurisprudência está aqui. Na Grécia, democracia direta e organização política da polis. Forma de ser a comunidade política e modelo a ser seguido para a realização do bem comum, sem, no entanto, ter um conteúdo propriamente jurídico. Constituição de Solon, em Atenas. Princípio da racionalização do poder. Constituição de Solon, em Atenas. Princípio que? Da racionalização do poder. Do que? Limitando o poder. Preocupação com a limitação do poder das autoridades. Preocupação com a limitação do poder das autoridades. E contenção do arbítrio. Nesse contexto, não cabe a ideia de proteção de direitos individuais contra os governantes e nem de liberdades negativas, que são exercidas contra o Estado. Não cabe a ideia de proteção de direitos individuais contra os governantes e nem de liberdades negativas. Não cabe a ideia de proteção dos direitos individuais. Liberdade, nesse contexto, é o direito de tomar parte das deliberações públicas da cidade-estado, segundo Sarmento. Os gregos consideravam constitucionais as formas de governo em que o poder não estivesse legibus solutus. Os gregos consideravam constitucionais a forma de governo em que o poder não estivesse legibus solutus, livre das leis, que o poder não estivesse livre das leis.
mas fosse limitado pela lei. Então, os gregos consideravam constitucionais as formas de governo em que o poder não estivesse livre das leis, mas que fosse limitado por elas. As principais características do constitucionalismo nesse período, segundo Novelino, foram a inexistência de constituição escrita. Então, não tinha o quê? A Constituição escrita. A prevalência da supremacia do parlamento. Então, o parlamento aqui era supremo. A possibilidade de modificação das proclamações constitucionais por atos legislativos ordinários. Então, a possibilidade de quê? De modificação das proclamações constitucionais por atos legislativos ordinários. E a irresponsabilidade governamental dos detentores de poder. Inexistência de constituições escritas, prevalência da supremacia parlamentar, modificações das proclamações constitucionais e a irresponsabilidade governamental. Constitucionalismo moderno. Limitação jurídica do poder do Estado. Então, vê que está sempre o quê? Limitação jurídica do poder do Estado. Em favor da liberdade individual. No constitucionalismo moderno. Limitação jurídica do poder do Estado em favor da liberdade individual. É uma forma de superação dos Estados absolutistas e da noção de que os monarcas eram legibus solutus, livres das leis. É uma forma de superação dos Estados absolutistas e da noção de que os monarcas eram legibus solutus, não estavam sujeitos ao direito. Os monarcas não estavam sujeitos ao direito. Então não tinha uma limitação do poder estatal. É uma forma de superação dos estados absolutistas. Então os estados absolutistas, os monarcas, eles não estavam livres, não estavam sujeitos aos direitos. Não tinham poder, uma limitação do poder estatal. Fim da unidade religiosa. Ideias racionalistas e antropocêntricas, típicas do iluminismo. Fim da unidade religiosa. Ideias racionalistas e antropocêntricas, típicas do iluminismo. Segundo Sarmento, o constitucionalismo moderno se assenta em 3 pilares. A contenção do poder dos governantes, limitação do poder estatal, por meio da separação de poderes. Então, limita o poder estatal por meio da separação de poderes. Porque se você separar o executivo, o judiciário e o legislativo, eles vão ficar ali brigando entre eles. A garantia do quê? Dos direitos individuais, concebidos como direitos negativos, oponíveis ao Estado. Então, a garantia dos direitos individuais, concebidos como direitos negativos, oponíveis ao Estado. Necessidade de legitimação do governo pelo consentimento dos governados, pela via da democracia representativa. Então, o constitucionalismo moderno, segundo Sarmento, tem 3 pilares. A contenção do poder dos governantes, limitação do poder estatal, por meio de quem? Da separação dos poderes. Segundo, a garantia dos direitos individuais, concebidos como direitos negativos oponíveis ao Estado. Terceiro, necessidade de legitimação do governo por meio de seus governados, pela via de democracia representativa. Versão inglesa, francesa e norte-americana. Versão inglesa, francesa e norte-americana. Inglaterra. Note que não houve um regime que absolutista, livre das leis, como que se estabeleceu na Europa continental, pois desde a Idade Média o poder real era constantemente limitado.
Note que não houve um regime absolutista, porque se houvesse um regime absolutista, o poder real ele não seria limitado. Então, como não houve um poder absolutista, como se estabeleceu na Europa continental, desde a Idade, o poder real era constantemente limitado. Então, tinha um limite ali do monarca, por costumes e pactos, como a Carta Magna, que asseguravam que determinados direitos a certos estamentos da sociedade inglesa. Então, na Inglaterra, não houve um regime absolutista. O poder real era constantemente limitado, tinha limites, por costumes e pactos, como a Carta Magna, que asseguravam determinados direitos. Beleza? No século XVII, além da Revolução Gloriosa, que estabelece o princípio da supremacia política do parlamento inglês, Revolução Gloriosa, que estabelece o princípio da supremacia política do parlamento inglês. Tem-se a edição da Petition of Right, o habeas corpus. Então, olha aqui. No século XVII, além da Revolução Gloriosa, que estabelece o princípio da supremacia política do parlamento inglês, tem-se a edição da Petition of Right, o habeas corpus, gente. Nasceu aqui no século XVII, de origem inglesa, o habeas corpus. E a Bill of Rights. O habeas corpus nasceu em 1679. Estes documentos garantem importantes liberdades individuais. Petition of Rights, em 1628. O habeas corpus Act, em 1679. E a Bill of Rights, em 1689. Esses documentos garantem importantes liberdades individuais e estabelecem novos limites à coroa. Então, o monarca ele tinha limites, fortalecendo ainda mais o quê? O parlamento. O princípio da supremacia política do parlamento inglês. Novelino destaca a subordinação do governo ao direito só foi possível na Inglaterra, graças à independência dos juízes em relação ao poder político e, sobretudo, pela particularidade do direito inglês de considerar, ao lado das normas legislativas emanadas pelo parlamento, os precedentes judiciais e os princípios gerais dos direitos contidos no Common Law, um direito do qual os juízes são os responsáveis pela guarda e manutenção. Paginazinha importante. Novelino destaca que a subordinação do governo ao direito, então o governo tinha o seu limite ao direito, só foi possível na Inglaterra graças ao quê? Ao fortalecimento do parlamento. Por quê? Vamos ver. Graças à independência dos juízes. Então, graças à independência dos juízes, foi possível a subordinação do governo ao direito, graças à independência dos juízes. Em relação ao poder político, por quê? Pela particularidade do direito inglês de considerar o quê? Ao lado das normas legislativas emanada do parlamento, graças ao parlamento ter essa força, editando normas, dando independência aos juízes, e os precedentes judiciais, os princípios gerais dos direitos contidos no Common Law, um direito do qual os juízes são responsáveis de guarda e manutenção. Então, os juízes são os responsáveis de guarda e manutenção do quê? Do direito, que limita o poder estatal. Então, quando o parlamento foi ganhando força, foi criando as normas e dando o quê? Independência aos juízes para guarda e manutenção desses direitos. Olha que lindo. O respeito às tradições constitucionais é fundamental no constitucionalismo inglês. Então, o respeito às tradições constitucionais é fundamental no constitucionalismo inglês. Não há um texto constitucional único. São diversos documentos escritos ao longo de muito tempo, e se considera que a autoridade do direito constitucional provém das convenções constitucionais, dos princípios da Common Law e dos textos esparsos. O respeito às tradições constitucionais é fundamental no constitucionalismo inglês.
Não há um texto constitucional único. Não há um único documento. São diversos, escritos em decorrer do tempo. E se considera que a autoridade do direito constitucional provém de quê? Das convenções constitucionais, dos princípios da common law e dos textos esparsos. O constitucionalismo historicista, baseado nas tradições históricas e não em um ato de vontade de um constituinte revolucionário. Aqui é um constitucionalismo histórico, tá, gente? É um conceito do constitucionalismo historicista, que é baseado nas tradições históricas e não no ato de vontade de um constituinte revolucionário. Soberania do parlamento. Então, o parlamento tem soberania. Os representantes eleitos podem editar normas sobre qualquer conteúdo. Então, se os representantes eleitos podem editar as normas sobre qualquer conteúdo, eles limitam o poder estatal, sem possibilidade de validação por outro órgão, limitando assim o poder estatal. Sarmento lembra que a profundidade do enraizamento dos valores constitucionais da Inglaterra é tanta que o pouco provável que os parlamentares venham a violar a Constituição. Sarmento lembra que a profundidade do enraizamento dos valores constitucionais da Inglaterra é tanta que é pouco provável que os parlamentares venham a violar a Constituição. Sarmento lembra que a profundidade do enraizamento, dos valores constitucionais da Inglaterra é tanta que é pouco provável que os parlamentares eles venham violar a Constituição, porque já vem de décadas, pelo parlamento inglês. As características. Supremacia do parlamento. Graças à supremacia do parlamento, pôde editar normas, dando autonomia aos juízes para a guarda e a manutenção do direito e limitando o poder do monarca. Monarquia parlamentar. Responsabilidade parlamentar do governo. Independência do judiciário. Graças à supremacia do parlamento, a independência do judiciário, que tem a guarda e a manutenção do quê? Da Constituição. Inexistência de um sistema formal. Inexistência de um sistema formal de direito administrativo. E a importância das convenções constitucionais. Por que a importância das convenções constitucionais? Porque delas precedem as normas constitucionais. As características aqui do constitucionalismo inglês. Supremacia do parlamento, a monarquia parlamentar, responsabilidade parlamentar do governo, independência do judiciário, inexistência de um sistema formal de direito administrativo e a importância das convenções constitucionais. Seguindo. França. A Revolução Francesa, de 1789, é o principal marco evolutivo. Na França, a Revolução Francesa é o principal marco evolutivo. Um novo tipo de sociedade e a ruptura com o passado. Então, uma sociedade moderna. Um novo tipo de sociedade, uma sociedade o quê? Moderna. E uma ruptura com o passado. A ideia de soberania se desloca do rei para a nação. A Constituição na França ela é o quê? Ela é escrita. Ela rompe com o passado e dirige o futuro da nação, inspirando-se em valores universais centrados em quem? No indivíduo. Então, a Constituição ela é escrita, rompe com o passado, dirige o futuro da nação, inspirando-se nos valores universais centrados no indivíduo, segundo Sarmento. Na perspectiva francesa, o poder legislativo encarna a soberania. Na perspectiva francesa, o poder legislativo encarna a soberania, composto por representantes eleitos pelo povo. Então, perspectiva francesa, o poder legislativo encarna a soberania,
Composto do quê? Pelos representantes eleitos pelo povo. Então, aqui na Revolução Francesa, temos o quê? Os representantes eleitos pelo povo. E é considerado mais confiável que o judiciário como garantidor de direitos. Na Revolução Francesa, em 1789, é o marco evolutivo. Então, ele rompe com o passado, dando uma ideia de modernidade. A ideia da soberania se desloca do rei para a nação. A Constituição é escrita, rompe com o passado, destina o futuro da nação com os valores universais centrados no indivíduo. Na perspectiva francesa, o poder legislativo ele tem a soberania. Por que o poder legislativo tem a soberania? Porque é eleito pelo povo, é composto por representantes eleitos pelo povo. E por isso é considerado mais confiável que o judiciário. Porque tem representantes eleitos pelo povo. O povo escolheu, é esse. Já o judiciário é um, aqui. São poucos. E não é escolhido pelo povo. Então, é mais confiável o poder legislativo que o judiciário. Isso na França. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Documento produzido durante o quê? A Revolução Francesa. Então, a Declaração de Direitos do Homem, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, é um documento produzido durante a Revolução Francesa. Qual o documento produzido durante a Revolução Francesa? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, da sociedade. Então, o documento produzido durante a Revolução Francesa é o quê? A Declaração de Direitos do Cidadão e do Homem. Observa o artigo 16. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. Então, olha o que diz o artigo 16. Vamos de novo. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, onde a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem o quê? Não tem Constituição. Então, se a sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada, não tem a garantia dos direitos e nem a separação dos poderes, não tem que haver ali uma Constituição. Não há Constituição se não há separação dos poderes e nem a garantia de direitos. A lei é entendida como a expressão da vontade geral do povo. E a Constituição acaba desempenhando o papel de proclamação política, que deveria inspirar a atuação legislativa, mas não de uma autêntica norma jurídica, que pudesse ser invocada pelos litigantes nos tribunais. A lei é entendida como a expressão da vontade geral do povo. A lei é entendida como a expressão da vontade geral do povo. E a Constituição acaba desempenhando o papel de proclamação política, que deveria inspirar a atuação legislativa, mas não de uma autêntica norma jurídica, que pudesse ser invocada pelos litigantes nos tribunais. A lei é entendida como a expressão da vontade geral do povo. E a Constituição acaba desempenhando o papel da proclamação política, que deveria inspirar a atuação legislativa, mas não de uma autêntica norma jurídica, que pudesse ser invocada pelos litigantes nos tribunais. Sarmento destaca que a história política francesa é marcada por muitas mudanças de regime e de muitas constituições. Assim, o papel de uma Constituição real acabou sendo exercida pelo Código Civil. Então, a Constituição real acabou sendo exercida pelo Código Civil. Isso aonde? Na França, que contém as regras que disciplinam a vida em sociedade. Sarmento destaca que a história política francesa é marcada por muitas mudanças e regime muitas constituições. O papel da Constituição Real acabou sendo exercido por quem? Pelo Código Civil, que é ele que dita as regras da vida em sociedade.
Novellino aponta as principais características do constitucionalismo francês. São eles: manutenção da monarquia constitucional, limitação dos poderes do rei, consagração do princípio da separação dos poderes, ainda que sem o rigor com o que foi dado nos Estados Unidos, e a distinção entre poder constituinte originário e derivado. Então, Novellino aponta as principais características do constitucionalismo francês: monarquia, a manutenção da monarquia constitucional, limitação dos poderes do rei, consagração do princípio da separação dos poderes, sem o rigor que foi dado nos Estados Unidos, e a distinção entre o poder constituinte originário e o derivado. Nos Estados Unidos da América, colônia de povoamento, é muito enraizada a ideia de que a limitação do arbítrio dos governantes e a proteção das minorias é necessária. Nos Estados Unidos, as colônias de povoamento, é muito enraizada a ideia de que a limitação do arbítrio dos governantes e a proteção das minorias é necessária. Então, o que é necessário? Limitação do poder estatal e a proteção das minorias. É enraizado que a ideia da limitação do poder arbitrário dos governantes e a proteção da minoria. Institui o Estado Federal. Adota o sistema presidencialista. Então, os Estados Unidos, anos à frente, adotou o sistema presidencialista. E a ideia de quê? De freios e contrapesos. O check and balance. Não tem a balança? No direito? Então, ideias de freios e contrapesos. Associado que é a separação de poderes. Então, os Estados Unidos instituiu o Estado Federal, que adota o sistema presidencialista, que é a ideia de freios e contrapesos, associada à separação de poderes. Sarmento aponta que o modelo constitucional americano visa o que é? Conciliar o vetor democrático. Sarmento aponta que o modelo constitucional americano visa conciliar o vetor democrático, autogoverno do povo, e o vetor liberal, contenção do poder das maiorias para a defesa dos direitos da minoria. Então, Sarmento aponta que o modelo constitucional americano visa conciliar o vetor democrático, um autogoverno do povo, o vetor liberal, uma contenção do poder das maiorias para a defesa dos direitos da minoria. Não atribui à Constituição o dever de dirigir o futuro do país. Importante essa informação. Já na França, sim, né? Aqui não. Nos Estados Unidos, a Constituição ela não é atribuída o dever de dirigir o futuro do país. Basta a organização do Estado e a imposição de limites à ação dos governantes. Não atribui à Constituição o dever de dirigir o futuro do país. Basta a organização do Estado, então basta o quê? O Estado ser organizado e a imposição de limites à ação dos governos. Basta uma organização governamental e o limite desse governo. A Constituição é uma norma jurídica e pode ser invocada pelo Poder Judiciário na resolução de conflitos, mesmo que isso implique restrição de poderes das maiorias, representadas no Legislativo e no Executivo. A Constituição é uma norma jurídica e pode ser invocada pelo Poder Judiciário na resolução de conflitos. A Constituição é uma norma jurídica e ela pode ser invocada pelo Poder Judiciário para resolver conflitos. Beleza. Mesmo que isso implique em restrição de poderes, restringindo os poderes das maiorias representadas no Legislativo e no Executivo. O caso Marbury vs. Madison. O marco da citação do controle de constitucionalidade. O caso Marbury vs. Madison. O marco da criação do controle de constitucionalidade. Então nós vamos ver isso aí na próxima parte aí de direito constitucional do neoconstitucionalismo. Abraços.